E aí, pessoal, tudo certo? Vamos para mais essa semana. Essa semana é a nossa última semana de conteúdo, né? Semana que vem a gente já tem as avaliações, vamos ver como que a gente vai preparar essas avaliações ainda. Mas por enquanto, vamos nos concentrar em fechar esse bimestre, esse primeiro bimestre, vencer esse primeiro bimestre com bastante sucesso. Bem, aula passada a gente falou de São Tomás de Aquino, a gente falou da medievalidade, da estrutura de justiça na medievalidade. Então vamos fazer uma recapitulação básica. Basicamente, no mundo antigo, quando a gente estudou Grécia, nossa investigação sobre onde repousa a justiça, a gente conseguiu determinar bem que a justiça está dentro de um conceito de virtude, né? Que a justiça está dentro desse conceito de virtude. E esse conceito de virtude é um conceito internalizado, é um conceito que depende de fenômeno, é um conceito que depende da potência, é um conceito que depende do ato, é um conceito individual que, por isso, acaba se tornando um conceito de busca unificada, de unidade comunitária e de responsabilização estatal a partir da ideia de repetição prática de justiça. Se a gente for pelo efeito platônico, a gente vai pela busca do aperfeiçoamento da justiça a partir de erro e acerto, exceção e normalidade. A partir de Aristóteles, a gente já viu esse conceito vai muito mais próximo do ato, da nossa prudência, temperança na disposição de caráter e da potência. Então a gente consegue definir bem que a função da justiça se repousa na virtude. Ao passar para a medievalidade, a gente observa que há um rompimento dessa característica individual de justiça e ela passa a ser uma característica etérea, universal, única e verdadeira. Ou seja, a justiça se repousa em um conceito de verdade. Verdade aqui definida bem por uma estrutura teológica, a verdade de Deus, tradição judaico-cristã, né? A busca de bondade, amor e essas questões ligadas principalmente ao cristianismo que a gente viu em São Tomás de Aquino. Essa potência agora ela é a gente pode dizer assim, o caráter individual da justiça ele não está mais ligado a uma possibilidade, por exemplo, de justa medida ou de prática, mas sim daquela centelha de vida, daquele caráter de imagem de mago Dei, de imagem e semelhança de Deus, em que a humanidade carrega, tentando assim buscar, vamos dizer assim, a sacralidade, né? Ou seja, a retirada do conceito do caráter humano, que é naquela questão entre individuação entre alma e espírito, ou seja, a gente está falando de substância humana, o substancialismo humano que busca a justiça a partir de identificação do etéreo, seja pela forma natural, pela lex naturalis, sendo que a verdade da justiça se repousa em Deus, né? Se repousa no éter, se repousa na verdade. Olha só que interessante o que a gente diz aqui. Se na antiguidade a justiça se repousava na virtude, ato individual, na medievalidade a justiça se repousa na verdade, verdade como Deus, imagem como caráter teológico, verdade como fato universal, dogma intransponível, né? Então vocês conseguem ver aí a radicalização, a quebra do paradigma antigo e medieval, né? Bem, é possível a gente compreender essa função. Fica aparentemente então as palavras-chave nossas aqui são justiça antiga, virtude medieval, verdade, virtude individual, verdade universal, virtude potência humana, verdade teológica, Deus, né? Essas aqui são então
as possibilidades de palavras-chave que a gente vai definir sobre esse conceito de justiça medieval e justiça antiga. Essa é a linha base da nossa busca do que é justiça na filosofia do direito dentro do caráter antigo e dentro do caráter medieval. Pessoal, só que isso agora tem um rompimento ainda mais drástico com a modernidade, né? A modernidade aqui, quando acaba a medievalidade, começa a modernidade, vai ser os nossos estudos completos do segundo bimestre. Nosso segundo bimestre vai ser o caráter de norma, o caráter de direito, que é o advento da modernidade, né? Então, o rompimento com a medievalidade ele é muito drástico, ele tem um caráter de deslocamento, né? Aqui a gente pode pegar até um conceito freudiano de deslocamento, onde aqueles indivíduos radicalizados no conceito de verdade são extraídos dali, retirados do conceito de verdade divina, e são colocados dentro de um conceito muito mais abstrato de justiça. Porque o que é justiça na modernidade? Justiça na modernidade é norma, né? Mesmo dentro de um caráter justnaturalista no começo da modernidade, a gente ainda tem essa ideia de que há um caráter universal, normativo, distanciado da questão etérea, ou da questão mundana, ou da possibilidade de autodeterminação sobre o conceito de justiça. A justiça passa a ser societária, a justiça passa a ser pactual, a justiça passa a ser contratual, né? Claro que aqui é só uma introdução a toda a nossa forma do bimestre que vem, mas basicamente a gente está falando dos movimentos iluministas, né, dos movimentos contratualistas, com autores que vocês já estudaram em ciência política, né, como Locke, Rousseau, né, Montesquieu, claro que com a influência de certa forma do Hobbes ali, ainda como um contratualismo um pouco mais ligado a uma teologia, mas ainda assim o rompimento é tão extenso, é tão definitivo, que o que acaba tomando força na modernidade é o caráter de lei. E é aqui que entra uma função russoniana clássica, que é aqui que a gente vai definir bem o nosso paradigma da modernidade, o rompimento com a medievalidade, antes de entrar no bimestre que vem, em Kant, que será o moderno mais importante para a gente, que a gente vai traçar o bimestre que vem nele. Mas em Rousseau vai ser importante o caráter de contrato social. Porque aqui existe uma certa negação individual e uma negação teológica. Como assim? O caráter do contrato, ele está negando tanto o caráter antigo quanto o caráter medieval, tanto o individual quanto o teológico, tanto o privado quanto o universal. Vejam só, a ideia de contrato social aqui é a negação do indivíduo por meio da exaltação da liberdade. A grande questão aqui é a definição do que é liberdade como uma função de contrato. Quando se determina para o nascimento da modernidade essa ideia de contrato social, contrato é sobre uma função extremamente jurídica. O contrato necessita de liberdade. Lembram nas aulas que vocês já tiveram sobre contrato, né, em direito civil, em direito dos contratos? Um contrato sem função de liberdade é um contrato nulo. Ou seja, aqui a gente tem um caráter individual, claro, olha, então a gente tem certas pistas aqui, quanto à liberdade, né? A liberdade é a função essencial do contrato. Porém, existe um paradoxo sobre essa liberdade. Essa liberdade, necessariamente para ser garantida pelo contrato, deve ser rompida parcialmente. Você deve abrir mão da sua liberdade por vontade, livre o suficiente para abrir mão da sua liberdade. Olha só que interessante. Você, ao escolher ser parte do contrato, e aqui se pressupõe a sua vontade de estar em sociedade pelo contrato social, porque aqui você está, aqui você permanece.
em sociedade por vontade própria, você não sobe para o meio do mato, você não sai, renuncia à sociedade. Ao estar em sociedade, você reafirma a sua liberdade, porque você, por vontade própria, está em sociedade. Entretanto, ao reafirmar sua liberdade, você se priva de determinados atos de liberdade. Para quê? Para garantir a liberdade de todos. Então você também tem um caráter universal. Olha só o paradoxo. Para negar o individual e o universal, a modernidade exalta, ao mesmo tempo, o individual e o universal. Ou seja, não há individual. Porém, para garantir o individual, eu abro mão do individual. Não há universal, mas para haver direito universal, sociedade universal, eu abro mão do universal garantindo a liberdade. É um paradoxo, claro. Pensem nessa frase que vocês vão conseguir entender. Ao escolher o contrato social, você escolhe pela sua liberdade, você escolhe pela sua possibilidade de estar em sociedade. Ao escolher pelo contrato social e exaltar a liberdade, você abre mão da sua liberdade em função da liberdade do outro. Entendendo? A grande questão da modernidade é estirar a verdade e substituir pela liberdade. É tirar o universal e substituir pelo caráter de direito, de contrato, de pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos, porque você aceitou o pacto por vontade própria. Correto? Entendem? Bem, isso nos faz entender que a modernidade, ela afasta todos os caráteres individuais e de verdade, não só nesse ponto. Porque, por exemplo, vida, conceito de vida, muito bem delimitado no conceito antigo, porque sem vida, sem substância da vida, você não tem potência. No caráter medieval ainda mais, porque sem vida não há corpo, não há alma, logo não há verdade de justiça. Agora, a sua vida é secundária. A sua vida só existe caso você seja livre. Liberdade é o caráter principal da modernidade. Então, pessoal, esse ensaio que a gente está tendo, basicamente nos diz, se a justiça está na virtude na antiguidade, se a justiça está na verdade na medievalidade, a justiça está na liberdade do contrato na modernidade. E é na modernidade que vocês residem, e o nosso próximo bimestre será sobre modernidade. Vamos tentar tirar as dúvidas desse bimestre, a gente vai estar disponível aí, eu espero poder ajudar vocês da melhor forma possível, ok? Contem comigo e a gente vai conversando, temos que falar sobre trabalhos, temos que falar sobre avaliações, isso a gente conversa lá nos nossos grupos, ok? Espero dúvidas, valeu gente!